Fala fiel, uma excelente sexta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão nessa preparação para o jogo contra a equipe do Grêmio neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Hugo Souza está de volta ao gol do Corinthians. Enfim, estou trazendo um corte aí com essas últimas informações aí do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Bem, cada dia uma novidade por aí e o Corinthians tentando voltar aquela parte de cima, parte superior da tabela para pegar sua vaga na Libertadores do ano que vem, Lili. Exatamente, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Agora o Timão mira a parte de cima da tabela, né? Sabe que domingo será um duelo importantíssimo contra o Grêmio. Tem a mesma pontuação, então o Corinthians é o 10º colocado com 39 pontos. Então vencer em casa diante da torcida será importante para esse objetivo agora, que é a parte de cima da tabela. Bom, eu estou aqui dentro do CT Joaquim Grava porque um pouquinho antes estávamos no treino aberto. Então o Corinthians abriu parte do treino do futebol masculino e também do feminino, né? Para que a imprensa pudesse acompanhar. Para o jogo de domingo, tem 3 desfalques importantíssimos, tá? Todos por suspensão. O Martínez, o Ranieri e também o Breno Bidon não estarão à disposição do técnico Dorival Júnior. Em contrapartida, 2 retornos importantes, né? O lateral direito Mateuzinho e também o Maicon estarão de volta. Eles cumpriram suspensão contra o Vitória na última rodada e agora voltam para a equipe, provavelmente como titulares. Bom, a novidade fica aí pelo Hugo Souza. No início da semana nós adiantamos, né, que ele seria titular contra o Grêmio, que mesmo ainda não treinando com bola, né, o técnico Dorival Júnior já estava contando com ele fazia um trabalho interno de recuperação, teve essa luxação no ombro, mas agora ele voltou a treinar com bola, estará à disposição, até porque na semana que vem a gente sabe que o Ancelotti aí vai convocar os jogadores para o último amistoso, então o Hugo Souza deverá ser titular contra o Grêmio nesse jogo tão importante. O trio Memphis, Garro e Yuri também estarão aí à disposição do técnico Dorival Júnior, né? O Memphis que teve aquele probleminha para voltar do Rio de Janeiro por conta de toda a situação que aconteceu, mas voltou, está treinando normalmente com a equipe, apareceu na atividade de hoje, agora portas fechadas, né? Claro, tem pouco tempo de treino, além de hoje o último, amanhã, para que o Corinthians se prepare para esse grande duelo contra o Grêmio na Neoquímica Arena, Bruno. Boa, Lili, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. A gente vai conhecer agora as informações do Grêmio. Porque as Brabas, né, atuais campeãs da Libertadores, o título foi conquistado no último dia 18 diante do Deportivo Cali, é o 6º título da história do futebol feminino do Corinthians. As meninas treinaram no CT, então foi um cross aí com o time masculino, né? Vou trazer o Plácido Berce para contar como é que foi esse momento, meu amigo. Bem-vindo ao Taon. Oi, Joana, boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente no Taon. Foi um momento bem legal, viu? A gente teve acesso, né, a esse treinamento inicialmente do feminino, depois acompanhamos também uma parte do treinamento do masculino. Só que foi legal ver em ação ali o time comandado pelo Lucas Piscinato, como você disse. Acabou de vencer a Libertadores pela 6ª vez, mês passado venceu o Brasileirão pela 7ª vez e ainda disputa o Paulistão. Inclusive amanhã tem clássico contra o São Paulo, lá no Parque São Jorge. O Corinthians é o líder do estadual com 27 pontos. E depois teve até uma coletiva de imprensa com o Lucas Piscinato e com a goleira Nicole, que está machucada, deve voltar para o Mundial de Clubes em janeiro. E aí o Lucas Piscinato disse que o grande objetivo no jogo de amanhã é atrapalhar o São Paulo, já que o Corinthians já está classificado para as semifinais. Então o objetivo é tentar tirar o rival do mata-mata do estadual. Só um registro também, a Vicky Albuquerque, meio-campista do Corinthians, deixou a atividade chorando, tomou um pisão no pé direito, uma preocupação aí para o Lucas Piscinato. E aí no finalzinho dessa atividade do feminino rolou um momento bem legal realmente de encontro do elenco do time feminino, das Brabas, com o elenco profissional masculino. E aí o Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, deu uma de fotógrafo ali, registrou esse encontro, o pessoal dando risada e os jogadores do masculino tentando pegar um pouquinho de inspiração ali com as Brabas, que realmente as corintianas têm desempenhado muito bem e podem servir de inspiração para o time masculino também, né, Joana? Com toda certeza, meu amigo. O time feminino é o atual orgulho de todo corintiano. Bom, o Corinthians masculino está num bom momento, vem de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, ganhou algumas posições, o Corinthians está em 10º lugar, ainda está na briga, sim, pela essa vaga na Libertadores, na pré-Libertadores ao menos, né? Tem 9 rodadas para isso.
E eu queria que você falasse do que você conseguiu observar do treino masculino. Sei que foi pouco tempo, mas já deu para ver que vai ter um retorno importante para esse jogo contra o Grêmio, né? Deu sim. No masculino foi aquele clássico aquecimento, rodinha de bobo, e aí depois a gente precisou sair ali, mas deu para acompanhar um pouquinho do treinamento de goleiros. E aí a boa notícia é que o Hugo Souza tá de volta, né? Recuperado de uma luxação no ombro esquerdo. O Hugo Souza se machucou no último dia 18 no jogo contra o Atlético Mineiro. Foi desfalque contra o Vitória. O Felipe Longo foi o titular corintiano, mas o Hugo Souza estava com uma proteção, é verdade, no ombro esquerdo, uma proteção branca ali, mas mesmo assim treinou normalmente, não deve ser desfalque para o jogo contra o Grêmio. Além disso, o Dorival Júnior deve ter também a volta do Mateuzinho e do Maicon, que cumpriram suspensão na última rodada, e não vai poder contar, isso é certo, com o Ranieri, com o Martínez e com o Breno Bidon, os 3 suspensos. Mas o clima no profissional masculino também estava legal. O pessoal bem-humorado, o Dorival interagiu bastante com as brabas, conversou com o Lucas Piscinato. Então realmente foi um momento interessante esse encontro do time feminino com o masculino aqui no CT Joaquim Grava. Lembrando que, como vocês já disseram, né, o jogo do Corinthians pelo Brasileirão masculino contra o Grêmio é no domingo às 4h da tarde em Itaquera. O Corinthians vai tentar a 3ª vitória seguida, algo que não acontece há bastante tempo. Bom final de semana para todo mundo aí. Esse ano foi bem difícil. Agora, se o Corinthians engatar o que fez nas últimas rodadas do Brasileiro do ano passado, aí seria interessante. O bom é que nesse momento, pelo menos o Dorival tem aí na sua disposição todo mundo, né? O Carrijo voltou, o Zé Martínez está à disposição também, o Garro, o Memphis Depay. O Memphis Depay tá num jejum aí, só tá fazendo gol na Holanda, tá precisando aparecer mais no ataque do Corinthians, mas tá todo mundo, Yuri Alberto, ou seja, ele tem todo mundo à disposição para esse jogo, para tentar essa sequência inédita de 3 vitórias consecutivas, amigo. Muito obrigada, O Hugo Souza, que tá pronto? Não tá pronto, né? A questão do Hugo, Fabiola, é que ele tem essa lesão, né, de grau 2 no ombro. É uma lesão que ele está se recuperando um pouco mais de uma semana. Ele já ficou de fora, né, do jogo contra o Vitória no Barradão. E o que eu apurei é que ele acelerou um pouco o processo, né, porque tem a convocação da seleção brasileira. É claro que a gente tem que sempre ressaltar que o jogador quer defender o Corinthians, quer ajudar o Corinthians contra o Grêmio no próximo domingo. Mas ele se dedicou muito, né? O jogador faz parte isso daí da carreira do jogador. A gente já viu muito isso acontecer. Ele se dedicou bastante em relação à sua recuperação e está querendo dar uma avançada para estar em campo no próximo domingo, né? Para que não venha correr nenhum risco de ficar de fora da convocação do técnico Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira, que é a convocação da seleção brasileira para a data FIFA de novembro. Então o Hugo acredita que, estando em campo no domingo diante do Grêmio, às 16 horas na Neoquímica Arena, a chance dele ser convocado é maior. E ele teme, claro, né, não estando nessa partida, ficar de fora da convocação da seleção brasileira, já que teve, né, a participação dele como titular no jogo contra o Japão, foi logo na derrota, né, o Brasil perde por 3-2, é claro que não dá para, né, para culpar o Hugo, né, pela derrota, enfim, mas deve existir esse temor aí do jogador em relação a isso. Hoje ele treinou, né, com os demais companheiros e hoje foi o primeiro treino no campo já com os outros goleiros. Só que o treino foi aberto e o que a gente acabou apurando é que às vezes ele colocava a mão no ombro, enfim, mas não deu para perceber ali nenhum semblante de dor, alguma coisa desse tipo. Mas enfim, né, fica a dúvida. Eu acho que amanhã vai ser a última conversa, né, que vai ter o jogo no domingo. Então, neste sábado, o Hugo deve ter uma conversa ainda com o departamento de futebol do Corinthians para definir se ele vai para o jogo ou não no próximo domingo. Fabiola. Os jogos da seleção contra Tunísia e Senegal, né? A convocação da próxima segunda-feira. Ô Samir, me conta aqui qual que é o campeonato do Corinthians. Parece que você tem bastidores aí para trazer para gente, né? Perspectiva no Brasileirão. Como é que isso é tratado dentro do Corinthians? A primeira coisa, a prioridade é o Corinthians, né, se livrar matematicamente de qualquer risco de rebaixamento. É claro que a vitória, né, não tem como não ser redundante, contra o Vitória no último sábado, trouxe aí ao Corinthians um pouco mais de alívio, né, uma semana de paz pelo menos para o Dorival Júnior poder estar trabalhando. Mas é claro que o Corinthians sonha sim com a Copa Libertadores da América, a vaga pelo Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians vencer o Grêmio e o Botafogo não ganhar,
o Corinthians já vai ficar aí a 2 pontos, né, de diferença, né? A diferença já vai cair para 2 pontos em relação ao Botafogo. E aí o Corinthians começa a sonhar um pouco mais, inclusive é a nossa enquete de primeira, e o Corinthians começa a sonhar um pouco mais com essa vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, né? Para não depender só da Copa do Brasil, né? Porque hoje é sendo campeão ou não da Copa do Brasil para o Corinthians participar da Copa Libertadores no ano que vem. Então a gente vai ter que aguardar, mas o Corinthians sonha sim também se classificar, né? Podendo brigar ali em cima, né? E se classificar pelo Campeonato Brasileiro. E apesar das crises, porque ano passado também as crises existiam, Fabiola, não dá para duvidar, né? O Corinthians conseguiu uma arrancada no ano passado incrível e acabou se classificando, né? Corria risco de rebaixamento e acabou se classificando ainda para Libertadores via Campeonato Brasileiro. É claro que a janela salvou o Corinthians, né, PVC? Aquela janela que ele contratou, né, Samir? Trouxe todo mundo para poder exatamente fugir do rebaixamento. Eu acho importante a gente lembrar que o Fluminense está em 6º lugar. O Fluminense também joga contra o Ceará fora de casa, semanas de overdose de Fluminense e Ceará, né? O jogo do primeiro turno foi na quarta-feira e o jogo do segundo turno é no sábado, Ceará e Fluminense. Mas é fora de casa para o Fluminense, ou seja, e tem confronto direto Vasco e São Paulo, que pode ajudar o Corinthians. Se der empate em Vasco e São Paulo, se o Mirassol ganhar do Botafogo e se o Fluminense perder do Ceará, que é fora de casa, o Corinthians pode se aproximar mais, como o Samir está dizendo. Estou falando do Fluminense também, porque a gente falou do outro e a gente está deixando o Fluminense de fora dessa lista. Só falou do Vasco. Porque o Fluminense está em 6º lugar, né? O Fluminense tem um jogo a mais que o Botafogo, mas está em 6º lugar. Então não é o 7º lugar que vai ajudar quem vier de trás. O Fluminense hoje está indo para a pré-Libertadores. Entendi, você está considerando o Flu na 6ª colocação. Na 6ª posição. Mas é importante olhar porque o Fluminense vai jogar fora de casa contra o Ceará. Ô, Mussete, como é que faz o Guinegão no banco reserva? Cara, Guinegão no meu time, desculpa vocês, corintianos, eu não sei. Pra mim, Guinegão mais 10 no meu time. Essa é uma dor de cabeça boa aí pro Corinthians, mas eu concordo contigo, Fabiola. Eu acho que o Guinegão, ele tava numa sequência maravilhosa e frear essa ascensão acaba sendo um problema que dá para justificar, né? O Memphis tem o seu destaque, pode ter suas crises extra-campo, mas ele é tecnicamente diferenciado, tem o Garro, tem todo esse trio-gin que o torcedor do Corinthians gosta, que foi fundamental na arrancada que o Samir citou na semana passada, mas o Guinegão ficar fora é uma tristeza, e essa rodada pode ser muito importante para o Corinthians, né? Teoricamente, uma rodada que pode ser bem boa. Pegando esses duelos que a gente citou agora, não é fácil vencer o Mirassol, não é fácil vencer o Ceará fora, o São Paulo pegar o Vasco, que é uma grande pedreira. O Corinthians, teoricamente, pode ter uma vida mais fácil contra esse Grêmio em casa e a volta do Hugo Souza seria muito importante para isso. Samir, o Memphis não faz gol há 3 meses. Isso internamente é um problema? Ou você vê isso ou lá no Corinthians, dentro do Corinthians, fala, não, beleza, o cara participa do jogo. Como é que é, Samir? Os mais maldosos diriam que é economia. Já que tem tanto gatilho, né? Mas lá dentro ainda não é, o Memphis não é questionado internamente, né? O Corinthians está muito focado na questão da Copa do Brasil, né? E tentando fazer os pontos aí suficientes para escapar totalmente do rebaixamento. Então, assim, essa questão, esse jejum, né, não só de gols, né, Fabiola, mas também participação de gols, nem assistências, né, o Memphis tem conseguido dar no Corinthians, realmente não criou-se ainda uma polêmica lá no clube, no CT, enfim, não existe fase. É difícil a gente imaginar, né, que o Dorival vai colocar o Memphis no banco para colocar o Guinegão para jogar, e o PVC tá aí, né, que é a nossa referência nas táticas. É difícil também a gente hoje enxergar um Corinthians com os 4, né, jogando. O Garro, o Guinegão, o Yuri Alberto e o Memphis. Mas eu tô contigo, viu, Fabiola? Se eu tivesse que tirar alguém para colocar o Guinegão, eu tiraria o Yuri Alberto. Mas é uma polêmica grande, hein, velho? Falar também, vamos tirar o Yuri Alberto. Qualquer um que você falar desses do trio-gin aí, como o Lucas citou, vai dar polêmica, né? Para colocar o nosso querido Guinegão cheio de paixão. O PVC, então você que é o nosso mentor aqui, o nosso professor, você não tira o Yuri com a fase dele para botar o Guinegão nesse momento? Não? Eu posso estar sendo maldoso, mas o problema para mim dessa semana é a história do treino do Memphis. Ele vai para o Rio como quem vai para Guarulhos, né? Vai para São Bernardo.
eu vou ali em São Bernardo e daqui a pouco, se não tiver trânsito, eu volto. Só que aí tem um problema gigantesco no Rio de Janeiro e ele não consegue voltar. E não vem para o treino. Mas então, o problema não é do Memphis, aí o problema é do Corinthians, que aceita as regras e as imposições do Memphis, não? Você vai dizer, não, você vai descer, eu vou descer de helicóptero no treino? O Emerson Sheik, né, Samir? O Emerson Sheik. Eu estava no CT Joaquim Grava, quando todo mundo... Gente, eu vou dar... Foi muito engraçado esse dia. Engraçado como cobertura jornalística. Eu estava no CT, todo mundo... Gente, o Sheik não chegou, o Sheik, cadê o Sheik? Não veio treinar, não veio treinar. Não é possível. Ele desce de helicóptero. Hein, Samir? O que é aquilo, hein? No caso do Memphis não deu certo, né? Houve o combinado, ele combinou com o Corinthians, né? Ele pediu a liberação, o Corinthians aceitou, mas ele não conseguiu, né? Voltou só à noite, não foi tempo suficiente, né? Para o treinamento. Enfim, né? E tem acontecido, né, no Corinthians isso, né? Ele já faltou num treino, né? Mas da outra vez foi sem avisar, né? E teve o problema do José Martínez, né? Que foram 6 dias, né, de ausência dos treinos. Então, assim, isso tem acontecido, né, no Corinthians, e esse é um dos motivos que o Fabinho Soldado é cobrado internamente. Mas não acredito que o Memphis vai, né, tenha a posição ameaçada por isso também não. E você perguntou pro PVC do Yuri, eu tenho uma memória boa, PVC foi um dos maiores defensores do Yuri na pior fase do Yuri, e depois então... o PVC mostrou que estava certo, né? Porque o Yuri dá a volta por cima e termina o ano como artilheiro do Brasil e do brasileiro. Eu não sou advogado do Yuri, eu sou jornalista. Eu acho o Yuri um muito bom jogador. E acho que o Guinegão vai pedir a passagem dele. Eu não acho que... O caso do Memphis, o Corinthians não tem que punir a si mesmo. Uhum. Mas o Corinthians tem que criar uma regra de trabalho para que não aconteça o que aconteceu na terça-feira. Claro. Tem treino às 4 horas da tarde, você está no treino às 4 horas da tarde, às 3 da tarde você esteja aqui. Como é que você vai chegar? Não sei. Mas teve um problema no Rio de Janeiro, não consegui pegar o helicóptero. Isso não é um problema meu. Você tinha que estar aqui na hora do treino. E o Soldado é muito querido, né, Samir? Pelos jogadores, pelo elenco, né? Pelos jogadores e pelo elenco e ponto, porque a pressão é forte lá para derrubar o Fabinho Soldado também. O trabalho dele é questionado, e na questão do Memphis eu concordo com o PVC, porque se o treino é às 15, como é que você vai voltar meio-dia, né? Então você se prepara, volta um dia antes, pelo menos, já fica... o risco é menor, né? E você consegue participar do treinamento. Mas, enfim, né, o Corinthians, né, aceitou, não teve polêmica nenhuma em relação ao Memphis, ele deve estar em campo com certeza aí contra o Grêmio. Isso aí que o PVC falou do Corinthians não se punir, aconteceu no caso do José Martínez. A vontade lá dentro, pelo que eu percebi conversando em off, era afastar. Só que o Corinthians tem problemas. Por exemplo, esse jogo contra o Grêmio, o Corinthians não tem 3 meio-campistas. Não joga o Ranieri, não joga o José Martínez e o Breno Bidon, todos suspensos. Então a gente imagina o meio-campo do Corinthians, vou esboçar aqui um meio-campo com o Rian, Carrídio, Michael, né, que volta, e o Garro, né? Apesar do Charles ter marcado o gol, não sei se o Charles começaria como titular. Mas então, o fato do Corinthians não ter muitas opções e não ter conseguido contratar na última janela, só veio o Vitinho, na verdade, faz o Corinthians aliviar um pouco em relação a isso também. Estou trazendo aqui agora mais algumas informações aí da equipe do Grêmio, que é o adversário do Corinthians neste domingo às 16 horas em partida que será disputada na Neoquímica Arena. Estou trazendo a classificação atualizada do Brasileirão. Corinthians, 10º colocado, 30 jogos, 39 pontos. Já o Grêmio vem logo atrás ali, 30 jogos também e também 39 pontos. Ou seja, ambas as equipes ainda sonham com uma vaga na Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians ainda joga as finais da Copa do Brasil. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Grêmio no Campeonato Brasileiro. São 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo, contra a equipe do Juventude, em partida disputada lá no Rio Grande do Sul, na sua casa, na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu pelo placar de 3-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Grêmio e Corinthians. Desses 5 jogos são 4 empates e 1 vitória do Timão. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Grêmio lá no Rio Grande do Sul e empatou pelo placar de 1-1. Enfim, jogo de grande importância se o Corinthians almeja chegar em, quem sabe, ali no G7 do Campeonato Brasileiro
e ter uma garantia, independentemente do resultado das semifinais da Copa do Brasil, garantir uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Apesar de estar distante, o Corinthians tem 39 pontos, o primeiro ali, que é o Botafogo, que é o 7º colocado, tem 47, ou seja, é 8 pontos de vantagem. Mas se o Corinthians conseguisse nessa reta final uma sequência que nem na temporada passada, de 5, 6 vitórias consecutivas, com certeza ele dá um pulo ali e fica ali muito próximo ou dentro do G7 da competição. Enfim, se inscrevam no canal, deixem seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!